Muito bom dia, muito bom dia. Fala bom dia pra mim. Muito prazer conhecê-los, que bom que vocês vieram. É uma honra estar aqui pra mim, tá? É incrível, eu acho que é legal pra vocês, né? O evento é legal, né? O esquema aqui é legal, mas é super legal pra mim. Então, tô muito feliz, tô muito honrado. Tá, meu nome é Guilherme Freitas. Eu tenho uma vida inteira de trabalho em cursinho, eu tenho uma vida inteira tentando colocar meus alunos dentro da prova da Unicamp, dentro da universidade. Então, acho que tudo que eu vivo, tudo que eu faço, todo o meu trabalho está relacionado a isso daqui. Então, antes de qualquer ponto, agora foi? Antes de qualquer ponto, isso diz respeito a muito da minha vida, a muito do que eu faço, a muito do que eu trabalho. Beleza? Então vamos ver como é que tá? Deu super certo aqui. Ó, posso? Vamos? Como é que vocês estão aí? Posso começar? Posso começar? De jeito? Tudo beleza? Beleza? Todo mundo olhando para mim, presta atenção no que eu vou te falar. Eu pensei muito sobre o que eu vou fazer hoje, porque a gente tem um problema. Falaram assim, Gui, você tem que conversar sobre a prova de atualidades da Unicamp. Então, a minha ideia é, beleza, vamos falar o que a Unicamp fala de atualidades. Problema, a Unicamp é a prova do Brasil que mais cobra coisas de atualidades, que mais tem questões relacionadas a atualidades. Eu falei, temos um problema, porque se eu for conversar da prova de atualidades da Unicamp, nós saímos daqui semana que vem. O que eu fiz? Olha para mim agora e presta extrema atenção. Eu pensei em todos os tipos de atualidades que a Unicamp cobra, em todas as provas. Eu fiz um baita de um levantamento. E a minha ideia é, eu vou te contar o que eles podem cobrar, como que eles cobram e o jeito que eles cobram. Problema, é muita informação. Hoje eu tenho quase que um excesso de informação para te passar. O que eu quero? Primeiro, que você anote. Então, hoje a minha ideia é, eu não estou aqui para te ensinar alguma coisa. Eu estou aqui para te dar 1 milhão de dicas e 1 milhão de indicações e te falar de 1 milhão de possibilidades de coisas que podem cair. Eu basicamente vou te dar conteúdo para você estudar o ano inteiro. E aí o que eu quero? Vai ficando esperto, vai anotando, vai sacando o rolê, mas calma, porque provavelmente vai ter muita coisa que às vezes pode até falar, tipo, Gui, eu não manjo disso. Beleza, mas se você anotou, você fica esperto, aí você vai atrás. Entendeu a ideia? Então a aula de hoje é uma aula de excesso de conteúdo. Não vou resolver questão, mas vou te mostrar um monte de questão. Tudo bem? Então nós vamos conversando, nós vamos falando, vamos trocando ideia, vai anotando, vai fazendo levantamento. Hoje você sai daqui com um monte de informação. E aí eu vou fazer você acertar um monte de questão. Beleza? Ano que vem você está aqui, ou no outro ano, dependendo, não sei que ano que vocês estão aí, mas logo nós estamos aqui como aluno. Beleza? Da universidade. Bora? Bora? Então, por favor, todo mundo prestando atenção em mim, todo mundo olhando aqui. Ponto número 1. A minha aula, ela está dividida em 4 partes. 4 tipos de atualidades, beleza? A primeira, a mais comum e a mais básica, questões geopolíticas. Presta atenção no que eu vou te falar. Questões geopolíticas são as atualidades mais clássicas que tem. Geralmente, elas estão dentro da prova de geografia. Então, quando a gente pensa em atualidade no sentido clássico, tradicional, os caras vão cobrar isso daqui. Então eu tenho prova de geografia, dentro de questões eu tenho a geopolítica, eu tenho atualidades ali. Isso daqui envolve guerra, envolve conflito, envolve problema, envolve questões humanitárias. Eu acho que esse é o mais básico, o mais famoso. O que eu vou te falar aqui é o mais tradicional de atualidades. Isso daqui te ajuda para a Unicamp, mas te ajuda para qualquer vestibular. Beleza? Isso daqui não é um negócio exclusivo da Unicamp, porque isso daqui diz respeito ao tipo mais comum de atualidades. Depois a gente fala de questão ambiental, de questão social, de questão científica. Aí tem algumas coisas que são mais focadas na Unicamp mesmo. Então é nóis. Primeiro ponto, primeira coisa, conflito. Gente, se tem um negócio que tem acontecido muito no planeta, infelizmente, são conflitos, você sabe disso. Cada vez mais, né? A gente tem entrado numa onda belicista, numa onda violenta, numa onda autoritária. O mundo está se enfiando em guerra. Agora, cuidado, olha o que eu escrevi. Conflito armado ou indireto. Você consegue pensar algum tipo de uma guerra que não é uma guerra armada, que está rolando? Uma lógica, eu pensaria, questão comercial, por exemplo, pensaria China, questões na África de luta por independência, pensaria em questão comercial, questão diplomática, guerra de informação, perfeito, aí controle, né, de questão, a gente chama de 4ª Revolução Industrial. Então eu tenho conflitos relacionados em lógica armada e eu tenho conflitos indiretos, ambos são excessivamente cobrados. Outra coisa, quando eu penso em conflito armado,
Eu coloquei 2 internacionais aqui que, me desculpa, você tem que saber tudo. Tudo. Gui, não estou manjando muito da questão Israel e Palestina. Pelo amor de Deus, vai atrás. E aí você vai estudar tudo. Desde a questão dos hebreus lá na região da Palestina, da formação do reino de Israel, e depois de toda a questão da diáspora judaica, do nascimento da região da Palestina. Meu Deus do céu. Entendeu o que eu estou falando? É óbvio que você tem que saber de Israel e Palestina. Olha para mim, olha para mim. A gente está vendo um povo desaparecer. Entende o que eu estou te falando? A gente às vezes estuda os horrores da história, né? E a gente fala, nossa, lá no passado ocorreu. A gente está vendo. Existe um genocídio nesse exato momento acontecendo no mundo. Tem um povo que, se seguir do jeito que está, daqui a pouco ele não existe mais. É a coisa mais importante global que está acontecendo. É muito sério. Ah, Gui, a Unicamp vai cobrar? Claro que vai. E os outros vestibulares também. Porque precisa. Claro, Rússia e Ucrânia, eu acho que esse daí, né, obviamente, você já está ligado, né, Rússia e Ucrânia, o grande conflito que a gente está vivendo, né, um nível de invasão, um nível de militarismo absurdo aí, toda a questão dessa guerra por procuração à Ucrânia, um território que está sendo tomado, mas que meio que não envolve muito ela na guerra não, beleza? Por fim, a Unicamp pega pesado aqui, nacionalismo, xenofobia, conflito separatista, a Unicamp pega pesado aqui. E é difícil, por quê? Porque tem muito. Na Europa, 1 milhão de questões separatistas. Na África, você conhece bem a prova da Unicamp? Já fez umas antigas aí? Chegou a estudar? Em 2023, se eu não me engano, eles cobraram um conflito, olha esse, conflito separatista do norte da Etiópia. Você conhece esse? A maioria da galera também não conhecia. É uma região chamada Tigré. A Etiópia, o Tigré, pois é bom, muito bom. Eu falei, você fez assim, ó. Exatamente. E aí os caras cobraram. Então, vai atrás dessa onda de refugiado, de guerra, de conflito separatista. Isso tá bombando. São muitos. Beleza? A Europa é um monte. Já ouviu falar da Espanha, do País Basco, a Catalunha, região de Barcelona, né? Eu tenho toda a questão da separação do Reino Unido. Eu tenho um monte de conflitos. Eu tenho um monte de conflito separatista na África. Tem coisa na Ásia, região da Caxemira, na Índia. Já ouviu falar? São muitas questões relacionadas a nacionalismo, xenofobia e separatismo. Muita. Outro ponto. Aqui, eu acho que eu não preciso nem falar, né? Os polos de poder do mundo. As bases geopolíticas que andam mudando as pecinhas de xadrez aí para nós. Os Estados Unidos acabou de colocar no poder um novo governo. E esse governo está tomando várias medidas muito loucas, né? Ele tá que tá. Os Estados Unidos entrou de vez nessa parada, nessa guerra aí. A guerra comercial, o protecionismo de Donald Trump tem sido uma das bases do mundo em 2025. Olha o que eu vou te falar. Isso daqui vai cair. A questão relacionada ao protecionismo, à guerra comercial, as medidas de Donald Trump, elas vão cair. Ah, Gui, mas a Unicamp nesse ano não cobrou. Tá bom, vai cobrar em outro lugar, em algum vestibular. Porque, por enquanto, pensando em geopolítica, pensando em questão internacional, isso daqui é a maior medida do ano. É o negócio mais doido que está acontecendo. Vocês estão vendo as taxações? Estão acompanhando isso daí? O Trump soltando a taxação, a China vai lá e sobe, aí o Trump vai lá e sobe, eles ficam loucos. Então, a gente tem essa situação. Gui, e onde que eu consigo ir atrás disso? E onde que eu consigo ver essas coisas? Vou levantar alguns jornais, vou levantar algumas informações. E, deixa eu te contar um negócio. Eu peguei várias notícias desse ano para poder te dar dicas de jornal e jornais e sites que a Unicamp já utilizou. Mas, presta atenção, eu não posso ficar te dando dica e falando, não, foca nisso, né? Porque não é esse o intuito, eu não posso fazer. Então, eu peguei notícias aleatórias sobre coisas importantes desse ano. Você entendeu o que eu estou falando? Vai na minha, fica esperando nas coisas que eu estou falando. Não pode falar para eles, entendeu? Mas fique esperto nas coisas que eu vou te contar. São as mais importantes que estão rolando. Vou te dar um exemplo. Primeiro, o site da BBC é muito bom. A BBC Brasil, pensando em geopolítica internacional, é um grande site. Porque eles pegam várias notícias de vários lugares, sabe? Eles republicam, eles fazem uma junção ali muito legal. Então a BBC pega muita coisa legal.
Eles têm o site, né, BBC Brasil, que eles levantam várias informações. Peguei aqui, ó, guerra comercial. Aí, jornal espanhol, É o País, jornal relacionado à redemocratização espanhola, beleza? Falando sobre a questão de Israel. E aí, o É o País também já vi questão relacionada a isso. O É o País tem uma força no Brasil muito forte também, é muito legal as publicações dele. Aí você vai falar, Gui, aí o jornal pode ser mais de esquerda, pode ser mais de direita, tem questão política. Já vi a Unicamp cobrando tanto de vestibular mais à direita, quanto vestibular mais à esquerda. Tem notícia de tudo, tem coisa de tudo, beleza? Aí, por exemplo, ó, você pega um lado, Gui, mas esse daqui é mais à esquerda. Mas esse daqui é mais à direita. Beleza, entendeu? Ou, ano passado caiu o exame, já caiu o Brasil de fato. Então, beleza. Qual que é o lance? Primeiro ponto. Acho que vocês acabaram de ver isso, né? Essa questão decolonial, né? Ela comentou ali, comentou aqui, não comentou? Sobre essa ideia de língua local, sobre essa ideia de como eu falo. Ou, a galera do norte da África fala francês. E eles odeiam a França. Claro, porque eles foram colonizados pela... Entendeu o que eu falei ou não? Olha esse paradoxo. Eu tenho uma galera que fala francês porque foi colonizada pela França. A gente está vivendo isso agora. A gente fala português. Por que a gente fala português? Porque nós temos um histórico de 300 anos de exploração. Aí a gente fala a língua, porque impuseram a língua. Só que ao mesmo tempo, olha esse paradoxo. A gente tem um horror à nossa história colonial, mas a gente fala a língua que eles trouxeram para nós. Fez sentido o que eu falei? Ao mesmo tempo, tá ligado no Papa, né? Tá ligado no conclave, tá ligado no que tá rolando. Claro que é uma dica, né? Claro que é um grande assunto, claro que é um grande ponto, né? Todo dia que a gente vê uma sucessão medieval acontecendo. Beleza? Isso está acontecendo nesse exato momento. Gui, e a Unicamp cobra sempre essas questões assim? Sempre é certeza absoluta. Todo santo ano tem atualidade em geopolítica. Não tem como fugir. Peguei alguns exemplos. Deixa eu te contar. Os exemplos que eu peguei, a ideia é simplesmente mostrar o texto. Então não estou aqui para resolver, nem para encanar. Só quero te mostrar o que eles estão cobrando. Pode ser? Pode ser? Dá uma olhada nisso daqui. Para além da guerra Rússia-Ucrânia, Israel-Palestina. Te falei que são as mais importantes, né? Mas para além disso, está em curso em quase todos os continentes conflitos que levam em conta essa questão geopolítica fronteiriça. Ou uma redefinição de fronteira até então reconhecida pela comunidade internacional. De certa forma, protegida com um complexo arcabouço normativo. Olha o caso que a Unicamp usou. Você conhece esse caso aqui? Na América Latina, a Venezuela quer tomar uma parte da Guiana. Você já ouviu falar disso? É uma região chamada Essequibo. Aí você vai falar, nossa Gui, é um pedacinho pequenininho da Guiana. 60%. A Venezuela meteu o louco e quer tomar metade da Guiana. Mas tem uma herança colonial. Tem todo um problema. Mas olha aí, mais uma informação. Essa questão não era difícil, ela não era sobre o caso específico, tá? Ela falava que fronteiras são políticas, então as fronteiras são sempre imexíveis, né? São sempre efêmeras, porque fronteira releva, né? Resolve, nos revela uma questão política. Olha outro aqui, ó. Isso daqui, eu vou ser claro com você, isso daqui é básico. Isso daqui, qualquer aluno que pensa em vestibular tem que ter uma clareza muito grande sobre isso. O que é imigrante, o que é refugiado. A crise de refugiado explode no século XXI, explode no século XXI. Pessoas que abandonam seu país por risco de morte. Olha para mim, o imigrante, ele vai para outro lugar com uma esperança de vida melhor no outro lugar, entendeu? Tem um lugar lá bom para eu morar, lá é legal, então eu tenho um polo atrativo. Vou morar na Europa, que lá é bom demais. O refugiado, ele não muda porque ele tem uma boa oportunidade lá fora. Ele muda porque no país dele, ele corre risco de vida. Pode ser um refugiado climático, refugiado por conta de tragédias, mas você sabe, né? A maioria dos casos, guerra. No século XXI, a maior guerra civil do mundo foi na Síria. Os caras vazaram, claro, tá tendo uma guerra que tá matando todo mundo. Refugiado é um assunto todo santo ano, e tem que ser. Próximo caso. Essa daqui foi muito difícil. Conflito separatista no norte da Etiópia. E a alternativa certa era o nome do lugar. Manja aquela questão que você sabe ou você não sabe? Questão na lata mesmo? E a Unicamp, ela vai ser contestada. Aqui não. Na lata. Tigré, região separatista do norte da Etiópia. Questão difícil. Ou sabia ou não sabia. A Etiópia já teve uma região separatista que hoje é um país livre. Chama Eritreia.
E aí hoje ela está com outra região separatista. Loucura o que está acontecendo lá. De novo, a Unicamp cobrou. Cheguei. Você lembra disso daqui ou não? Você lembra dessa história ou não? O naviozão foi passar no canal do Suez, e aí o naviozão encalhou lá no meio do canal, ferrou tudo. Você vai falar, Gui, eu sei, o canal de Suez lá no Egito, Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo, importante por conta das mercadorias, eu compro lá na Shein, na Shopee, vai lá, passa, Gui, eu sei. Que história de matemática. Entendeu a sacada? Isso, olha para mim, olha nos meus olhos. Isso é uma exclusividade da prova da Unicamp. Isso é uma exclusividade da prova da Unicamp. A prova de atualidades não é na parte de geografia ou de história. A prova de atualidades é na prova inteira. Eles vão fazer uma questão de matemática, do cálculo, mas beleza, olha a atualidade aí. É uma prova inteira contextualizada. Então é diferente eu dar uma aula de atualidades para qualquer prova ou uma aula de atualidades para a Unicamp. Porque essa atualidade vai estar nas ciências humanas, vai estar na redação, vai estar na linguagem, vai estar na história e vai estar na matemática, vai estar na física. Muito legal. Mas a gente vai ter que ficar antenado, concorda comigo? A gente vai ter que estar ligado, concorda comigo? Então, isso, olha a outra aqui, ó. Brexit, manja ou não manja? Brexit é a saída do Reino Unido da União Europeia. Eles falaram e acertaram que vão sair em 2016. Saíram em 2020, enrolaram 4 anos. Então hoje a União Europeia conta com um país a menos, porque o Reino Unido saiu. Brexit, British, né? Inglaterra, Reino Unido, exit, saída, Brexit. Aí a Unicamp cobrou o Brexit. Falei, claro, assunto importante. Cobrou na prova de inglês. Ferrou nós. Entendeu? Entendeu? Olha como é contextualizada. A ideia de dar o Brexit, né? É aquela ideia de que eu falo que eu vou sair e fico enrolando. Que é o contrário de sair. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já foi num rolê e aí você ficou com vontade de ir para casa e você quietinho pegou e não falou para ninguém e foi para casa em paz? Isso é tipo, estou cansado, não quero mais ficar aqui com vocês, eu vou embora e ninguém vai me ver. Isso é sair à francesa. Entendeu? Eu vou quietinho embora, ó, eu vou lá. Aí a Unicamp cobrou a ideia que é o contrário, que é sair à inglesa, que é dar o Brexit, que é, eu falo que eu vou sair e não saio. Os caras falaram que ia sair em 2016, saíram em 2020. Que rolo. Entendeu a ideia? Próximo caso, próxima parte, questão ambiental. Primeiro, acho que nenhuma novidade. Olha aqui, olha o que eu coloquei aqui. Ó, acho que aqui nenhuma novidade. Lê aí. Entende essa oposição? Entende como as duas são cobradas? Entende como isso faz muita parte do que é a prova da Unicamp? De um lado, os horrores ambientais, né, a destruição, a poluição, o desmatamento. Mas claro, do outro lado, a ideia de energias limpas, energias renováveis, possibilidade de preservação, acordos climáticos, tentativas de salvar... Entendeu a sua posição aí? As duas aparecem. Claro que as duas aparecem. As duas estão sempre cobradas. Então eu tenho uma contraposição, de um lado da destruição, do outro lado da tentativa de salvação. A Unicamp adora essas questões relacionadas ao meio ambiente. Olha aqui, olha aqui. E com todo sentido, e com toda razão. A questão ambiental é o grande dilema do século XXI. O Zé me falou, ou a gente resolve isso agora, ou acabou, entendeu? A sua geração tem um problema sério, que você vai ter que resolver a questão ambiental. Senão daqui a pouco, simplesmente, não tem mais planeta pro resto. É meio que um cuidado para as próximas gerações, faz sentido? A sua já está mais complicada, a nossa aqui já não está bom. Mas as próximas estão ferradas. A questão ambiental é o assunto mais importante da sua geração, porque você vai ter que resolver isso. Gui, então vai cair na Unicamp? Claro. Vai cair no Enem, na FUVEST? Vai. A questão ambiental é o maior dilema da sua vida, da sua geração, do seu povo. E aí vem um lance aqui, ó. Você já estudou? Posso te dar uma dica braba, uma dica quente? Você já estudou as COPs? Conhece essa ideia? Já ouviu falar sobre isso? Sobre as conferências das Nações Unidas sobre questão de meio ambiente, a Conferência das Partes? Começou em 95, em Berlim. Olha para mim. Posso te dar uma dica braba? Anualmente, em novembro,
existe uma reunião, cada lugar, cada ano numa cidade, relacionado a um processo de uma reunião em que a ONU organiza para a gente discutir questões ambientais. A gente chama de COP. Faz 30 anos, beleza? Então nós estamos indo para a COP 30. Essa reunião, ela tem como intuito tentar tomar medidas para, pelo menos, mitigar. Já ouviu o termo mitigação? Né? Pelo menos amenizar a destruição ambiental e o aquecimento global. É tão importante que hoje o maior acordo ambiental do mundo, que é o Acordo de Paris de 2015, nasceu de uma COP. Entendeu? Então, os grandes acordos ambientais, as grandes medidas ambientais do planeta são tomadas nesse lugar. Ou seja, essa COP aí, é importante ou não? Mas muito, mas muito. A desse ano vai ser em Belém do Pará. 30ª vai ser em Belém do Pará. Ou seja, o Brasil está no centro da discussão ambiental do mundo. Pergunta: vai ser assunto importante para os vestibulares desse ano ou não? Mas muito, mas muito. E estou além da Unicamp, tudo bem? Na boa, estou além da Unicamp. Claro que vai. Então você vai estudar. Aqui é outro. Ou eu vou falar um negócio que presta atenção. A Unicamp ama desastre ambiental. Calma que eu vou explicar, porque ficou feia a minha frase. A Unicamp ama desastre ambiental. Teve um terremoto, yes. Não é isso. A Unicamp cobra muito, dentro da lógica de geografia física, problemas ambientais, desastres naturais ou desastres ambientais. Cuidado, viu? Todos eles vai ter muita relação com a lógica social. Tipo assim, Gui, tem um terremoto. Vem cá. Gente, terremoto acontece, concorda comigo? Terremoto rola, uai. Ao longo da história inteira teve terremoto. Mas você entende que um terremoto numa região pobre afetaria muito mais do que numa região talvez rica, preparada para isso? Então, mesmo um desastre natural, ele tem elementos ambientais. Todo ano que tem algum desastre ambiental, tem uma questão disso na Unicamp. E eu te provo. Todo ano. Deixa eu ver se tá bom. Esse ano já teve algum? Esse ano já teve algum? Alguém sabe me falar onde? Teve. Que Nova York, filho? Nova York, Paulínia. Não, bem. Teve também, teve problema no Egito, mas teve uma maior, teve uma mais problemática. Boa ali, ó. Tivemos um terremoto no Sudeste Asiático. Pegou principalmente Mianmar, que é a antiga Birmânia, mas também chegou até a Tailândia. Então teve e foi feio. Tivemos já um terremoto. E toda vez que tem questão na Unicamp disso. De novo, e faz sentido mesmo, porque é importante mesmo. Né? É importante a gente entender, é importante a gente analisar. Porque tem um aspecto social do problema que causa, mas tem um aspecto físico mesmo, né? O que é um terremoto, o que é um furacão, o que é um vulcão. Outra notícia que eu quero que você fique muito de olho, mas muito de olho, essa COP aí. Cheia de problemas, viu? Cheia de problema. Por quê? Porque vai ser uma COP na Amazônia. E aí nós vamos lá e a gente desmata a Amazônia. Já viu a questão do petróleo que eles estão tentando explorar da Amazônia? Foi atrás disso aí? Isso está acontecendo. Olha o paradoxo. A gente vai fazer uma reunião da ONU na Amazônia sobre preservação ambiental. Aí a gente vai lá, destrói a Amazônia. Isso daqui é assunto assustadoramente importante. E de novo, te provo, a Unicamp sempre cobra. 2024. Lembra disso ou não? Terremoto na Turquia. Agora cuidado, uma dica muito importante que eu te dou. Ele vai usar atualidades, mas ele não cobra na resposta uma coisa diretamente relacionada a atualidades. Ele cobra o conceito. Cobra então, nossa Gui, eu não li sobre o terremoto. Tá tudo bem? Se você sabia sobre terremotos, se você entendia o que é um terremoto, entendeu? Não é tipo, tem a exigência de conhecer o assunto. Você tem a exigência de entender o conceito. Então ele cobrou aqui que é um terremoto. Claro que ano passado cobrou o Rio Grande do Sul. Claro que cobrou o Rio Grande do Sul. Você lembra do que aconteceu? Você lembra daquele horror das chuvas, das inundações? Claro que cobrou o Rio Grande do Sul. Dos maiores problemas, né, que o nosso país já teve foi um horror. Você lembra de toda a campanha para ajudar? Lembra de todo esse processo? Claro que a Unicamp cobrou. Claro, e faz sentido.
Então, toda vez que ocorrer alguma coisa desse tipo, fica super esperto. Vai se antenar, vai entender. Porque é uma prova contextualizada. Como é que estamos até aqui? Como é que estamos até aqui? De boa? Sossegado? Está fazendo sentido? Posso continuar? Vocês estão conseguindo anotar as coisas? Conseguindo levantar? Pode me perguntar. Vamos lá. Os Estados Unidos é um dos maiores poluidores do mundo. Com certeza. Saiu da COP. Então, eles não vão estar ajudando a não poluir o meio ambiente. Você está querendo arrumar briga aqui, né? Esse é o intuito aqui, né? Eu estou entendendo. Os Estados Unidos, ele já saiu 2 vezes do Acordo de Paris, tá? As duas vezes foram as 2 primeiras medidas de Donald Trump. Então, os Estados Unidos assinou o Acordo de Paris, aí o Donald Trump entrou, ele saiu. Aí o Biden entrou, ele voltou. Aí o Trump entrou de novo, saiu de novo. E olha que top, ele saiu no primeiro dia de mandato dele. Primeira coisa, sentou na cadeira, sai. Então sim, hoje, pensando em emissão, os Estados Unidos não é o que mais polui. Hoje, porque a China, né, virou um fenômeno industrial. Mas, se a gente for pegar desde o começo da industrialização, né, pensando nos últimos 100 anos, 200 anos, Estados Unidos é disparado o país que mais poluiu no planeta. Não tem nem comparação. Então, com certeza. Beleza? Quer fazer a pergunta que você vai fazer também? Manda ver, pode mandar. Vou ouvir aqui, depois eu volto com tudo, beleza? Pode mandar. Você estava voltando uma questão ali, aí você falou de arcabouço normativo. O que seria um arcabouço normativo? Nossa, a gente vai trocar muita ideia sobre isso, porque isso envolve o conceito. Isso é uma lógica conceitual sobre o que está acontecendo. Então, a questão da Unicamp, ela vai perguntar não sobre o assunto em si, mas sobre um arcabouço relacionado ao conceito disso. Então, quando eu cobro o terremoto, eu vou cobrar o conceito disso. Eu vou cobrar o que isso significa. Não necessariamente a notícia, mas uma lógica conceitual relacionada a isso. Perfeito? Então, boa notícia. Não precisa morrer de medo com a atualidade, mas você precisa estudar o que aquilo significa. Vai cobrar um terremoto e você tem que sacar. Mais uma aí? Vou mandar mais uma rapidão e nós andamos, hein? Manda aí. Eu queria voltar Pode mandar. na primeira parte que você falou de conflitos geopolíticos, e eu queria perguntar o quanto que a declaração do Trump em querer fixar o Canadá vai afetar a economia mundial. Vocês estão querendo arrumar briga hoje, né? Vocês estão querendo polêmica, né? É isso, vocês estão querendo que a gente cause uma guerra aqui. Eu vou responder essas coisas, mas aí a culpa é de vocês. Eu não ia falar, você tá vendo, né? A culpa é de vocês, depois eu vou jogar a culpa pra vocês. Se eu for preso, vocês vão me buscar na prisão. Donald Trump, ele tem feito algumas declarações que a gente chama de política de chantagem. Ele tem feito algumas ameaças que estão relacionadas a um processo muito longe da prática. Gente, olha aqui. Os Estados Unidos vai invadir e tomar o Canadá inteiro? Não vai, na boa, olha o tamanho do Canadá. Não é simples, vou tomar o Canadá, pelo amor de Deus. Isso geraria uma guerra com 2 países que são historicamente grandes aliados. Mas é uma política de ameaça. Por quê? Porque eu tenho governos no Canadá que são contra ele. Então ele solta e fala isso. Ele fez isso com outro lugar. Qual outro lugar que ele falou que ele ia invadir? Você lembra? Que ele ia tomar? Groenlândia, boa. Ele falou que ele ia pegar e ia tomar a Groenlândia. Gente, a Groenlândia é quase um subcontinente de gelo. Não tem como, pelo amor de Deus, ele não vai tomar a Groenlândia. Mas é uma política de ameaça. Outra coisa que nessa linha que você me perguntou. Você está vendo que várias das medidas que ele tem tomado com relação à taxação da China, ele volta atrás? Ele fala, não, eu vou taxar 1000%. Aí no outro dia ele fala, deixa quieto. Isso é uma diplomacia de chantagem. Então a ideia quando eu tenho um inimigo, um governo contra mim, eu faço ameaças absolutamente absurdas com o intuito de gerar um choque. Ele não vai invadir o Canadá. Então isso não vai gerar um efeito prático. Não vai. Mas o fato dele declarar já tem efeito. Já muda bolsa, já muda problema. Fez sentido o que eu falei? Fez sentido o que eu falei? De novo, a gente chama isso, a gente chama isso de diplomacia de chantagem. São medidas muito exageradas para gerar um choque. Calma, não vai acontecer. Continua, vamos continuar. Lembrando que, gente, no final, se vocês quiserem me perguntar até 10 horas da noite, eu fico aqui para nós trocar ideia até 10 horas da noite. Fechou? Então vamos continuar. Já abro de novo para a pergunta. Seguinte, próxima coisa. Essa daqui é muito forte na Unicamp porque é exclusiva.
É atualidades cobrada na prova de exatas. Isso daqui é super incrível, isso daqui é super único. As provas de biologia, as provas de física, as questões de química, elas estão sempre relacionadas a um fator científico. Problema pra gente, olha aqui, chega aí. Muito difícil ficar lendo artigo científico, né? Muito difícil, não é pra nós não. Já viu a revista Science? Tem uma que chama Nature, é uma revista em inglês e científica, imagina, né? Vamos lá, né? Imagina. Então o que eu queria falar? Tem 2 lugares que eles têm uma ala específica para notícia de ciência, que não é matéria deles, mas eles traduzem e trazem. Fez sentido o que eu falei? Que é o G1, tem o G1 Ciência e tem a revista Veja Ciência. A revista Veja, inclusive, olha que legal, ela traduz e ela posta as notícias da Science. Então, revista Veja e G1 Ciência. É uma maneira até que possível, ok, da gente conseguir se atualizar com questões de ciência. De novo, difícil, né? A gente ficar lendo um artigo científico da medicina em inglês. Pesquisa FAPESP, ó, direto da fonte ali, ó, direto da fonte, ali sabe, entendeu? A pesquisa FAPESP também, e aí tem uns textos super possíveis, daqui, muito legal, pesquisa FAPESP, muito legal. Dá uma olhada, olha como que eu coloquei. Primeiro, algumas coisas que eles sempre cobram, algumas bases que são sempre fonte de questões. Botânica, nutrição, energia, física nuclear, ou exploração espacial. Você está acompanhando isso aí? Que nós estamos organizando turismo no espaço. Os caras estão fazendo um monte de projeto para ir para Marte, para ir para a Lua. Então isso daí é um fenômeno super do século 21, né? Então eu tenho uma exploração espacial, uma inteligência artificial. A gente tem a ideia de internet das coisas, de 4ª revolução industrial. Tem a ideia de um boom relacionado à inteligência artificial. Você já trocou uma ideia com o ChatGPT? Já perguntou, já falou da vida com ele? Ele tem os melhores conselhos de seus amigos. Eles te ajudam mais. É impressionante. Ou tem gente, você pega o histórico do ChatGPT, dá medo. Ele abre o coração para o ChatGPT. Então, por conta disso, a gente está vivendo um boom de 4ª revolução industrial, de 5G. Ou você já ouviu o termo legal para você anotar, que está super bombando? Já ouviu falar de internet das coisas? Internet of Things? É internet de processamento em tempo real. A China hoje controla a cidade por internet, controla semáforo, energia elétrica. Já viu aquele povo que controla as coisas na casa pelo celular? Liga a luz, apaga a luz, fala com a Alexia. Aí desce a cortina, sobe a cortina pelo celular. Internet das coisas. Por fim, claro, olha aqui. O curso mais concorrido da Unicamp, o que não é uma novidade, é a medicina. Isso faz com que a prova de biologia tenha lá o seu quê de especial. E atualidades do mundo médico, atualidades do mundo da saúde são sempre muito fortes. Então a ideia das novas pesquisas, do que tem acontecendo, de doença, de coisas que são maléficas para a nossa saúde, isso acaba tendo muito significado. Beleza? Então, para além de toda a questão espacial, 5G, internet das coisas, lembra também de toda essa questão relacionada à medicina, relacionada à saúde e todo esse processo de importância médica, de importância medicinal. De novo, né? Você sabe que é um curso ultra mega concorrido. Quem pensa aqui em prestar medicina? Aí, ó, de novo, deve ser provavelmente o maior curso aqui. Maluco, né? É um fenômeno também do século 21. Beleza? Pode cobrar uma simples chuva de meteoro para perguntar sobre os fatores físicos e químicos daquela luminescência. Então eu vou cobrar uma coisa relacionada a um aspecto espacial, mas eu cobro a parte física disso. Vocês viram isso daqui? Isso daqui é demais. Vocês viram isso? É o Rômulo e Remo. A outra chama Calice. Refizeram os lobos terríveis. Lobos que existiram há 10, 11 mil anos atrás. Os caras conseguiram reorganizar lá o DNA em laboratório. Meu Deus do céu, nasceu os lobos. Isso é legal, mas me dá um medo. Daqui a pouco vão fazer com dinossauro. Não sei se é legal. Não sei se eu topo. Entendeu a ideia? Então, por conta disso, estamos vivendo um boom científico. Muito possível, uma questão... e uma questão sobre isso seria legal, né? Um assunto interessante. Então, de novo, questões científicas. E a Unicamp cobra? Opa, se cobra. Já caiu o vape. Pode.
Ai, Gui, mas se você fuma um cigarro eletrônico de frutas vermelhas, eles têm as mesmas vitaminas que as frutas vermelhas. Tem sim, meu amor, tem sim, entendeu o que eu tô falando? Que loucura. Então, olha isso, de repente virou uma super moda, virou algo ultra comum. Opa, peraí, a gente precisa falar dos malefícios disso, a gente não pode deixar isso passar. Então a gente vai cobrar o horror que é isso daqui, a questão da nicotina, o quanto isso faz mais mal que o cigarro normal. Claro que isso é importante. Lógica de pandemia, claro que caiu. Ou a gente teve Covid, depois a gente teve a segunda onda da Covid, você lembra disso? Que a gente teve uma mutação lá, e aí os caras cobraram também. Ou estou num contexto auge de pandemia, o que vai cair? Você entende que eu estou falando de uma prova diretamente contextualizada? De uma prova absolutamente relacionada com o que está acontecendo no mundo? Isso faz a prova da Unicamp ser incrível. Mas isso exige que você fique o ano inteiro antenado. A gente precisa que você leia a notícia, que você vá atrás, que você se informe. Segue as páginas. Você seguir as páginas de jornalismo no Instagram, vai começar a aparecer no seu feed. Já facilita, não facilita? Precisa ir atrás. A Unicamp vai exigir um aluno absolutamente antenado. É uma prova inteira contextualizada. Te falei que tinha 4 partes. Última então, beleza? Ó, vamos lá. Já falei de conflito geopolítico. Depois o que veio? Qual que foi a segunda parte? Ambiental. Depois eu acabei de falar, questão científica. E por fim, questão social. Olha todo mundo para mim, última das nossas conversas. Já já eu estou te liberando e aí a gente fica trocando aqui ideia. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Vem cá. A prova da Unicamp, ela tem um absoluto viés social. Porque a gente está falando de uma universidade que tem um viés social. A Unicamp é pioneira em questões sociais, em preocupação com a ação afirmativa, né, que a gente chama de cota, é preocupada, é pioneira em ter uma universidade plural, uma universidade que recebe gente do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Você sabe disso. Essa faculdade, essa instituição, ela carrega uma intensa preocupação social. A maior do Brasil. Logo, é claro que isso se reflete na prova. É claro que isso se reflete na prova. Você está esperando uma prova aí, decorebona de graça aí, que vai cobrar o assunto por cobrar? Essa não é a prova da Unicamp. Se você já estudou provas antigas, você sabe disso. É uma prova muito social. A Unicamp não foge. Isso eu acho muito legal. A gente no meio do cursinho sempre fala, né? A Unicamp é uma prova que não foge da briga. Tem um assunto complicado, delicado, polêmico no Brasil, importante para a nossa questão social, a Unicamp vai lá e cobra. Tem vestibular que a gente vê que, olha, não vamos tocar nesse assunto, entendeu? Não, a Unicamp cobra. Isso é muito bonito. Só que isso exige que você seja uma pessoa com muita consciência. Primeiro ponto, primeira lógica. Veja se você concorda comigo. Que país que a gente vive? Qual que é a lógica do nosso país? Qual que é a lógica relacionada a isso? Deixa eu te contar um termo, e eu vou te ensinar uma coisa muito legal que a gente usa muito em história. É um esqueminha que a gente usa numa matéria que a gente fala de historiografia. Tem uma historiadora francesa chamada Michelle Perrault, que ela escreveu um livro, que eu roubei o nome do livro dela, que ela chama Os Excluídos da História. Deixa eu conversar com vocês. Olha todo mundo para mim aqui. Vem cá, eu não vou sair desse slide não, fica tranquilo, tá? Olha para mim. Você entende que quando a gente fala de alguém, a gente dá uma história para ele? A gente eterniza essa pessoa naquele documento? Você entende que quando a gente conversa sobre um povo e conta a história de um povo, a gente dá uma história para ele? Olha aqui. Você entende que existem povos no mundo que ninguém nunca falou sobre eles e, portanto, nós nunca saberemos que eles existiram? Faz sentido o que eu estou te falando? Se você escreve a história de um povo, você eterniza ele. Você deixa ele marcado ali. Se você fala sobre aquela história, pode falar, tem a história oral. Se você fala sobre aquele povo, se você escreve. Então, existe uma lógica. Olha o que eu vou te falar. Existem povos no mundo que não têm história, porque ninguém nunca falou sobre eles. Se você pega os escritos historiográficos, sei lá, do século XIX, auge do positivismo lá, né, que a gente estava conversando, eles faziam uma história, que a gente falava a história dos grandes homens, que eram os homens políticos importantes. Já ouviu falar do Napoleão Bonaparte? Já ouviu falar do Alexandre o Grande? Já ouviu falar do Adolf Hitler e do Churchill? Já ouviu falar dos grandes políticos da história?
A ideia, olha, por favor, para mim. A ideia hoje é falar de quem a gente ainda não falou. É dar uma história para quem não tem. Gui, vamos conversar do Alexandre o Grande. Pelo amor de Deus, nós já falamos muito do Alexandre o Grande. Não aguento mais o Alexandre o Grande. Porque o Napoleão Bonaparte, ele tinha um cavalo. Pelo amor de Deus, esquece o Napoleão Bonaparte. Vamos conversar sobre povos que ainda não foram conversados. Vamos dar uma história para eles, vamos lembrar deles. Vamos lembrar, vamos eternizar e vamos estudar. Porque esses povos sempre foram excluídos. Vem cá. Você concorda comigo quando você faz uma prova de história? Cai muita questão sobre escravidão? Muita questão sobre África? Gente, você tem noção que o Brasil é o país mais africano do mundo, fora da África? Que o Brasil é o país do mundo que mais recebeu escravo? E a gente mal fala de história da África? Não é louco? A gente mal conta a história da África, mas a coisa mais importante que a gente tem é a nossa herança africana. Mais do que português, infelizmente, mais do que indígena. Pelo horrível genocídio que aconteceu. O Brasil é um país essencialmente africano. Pergunta, que tanto que você estuda história da África? Pouco. Você concorda comigo que nas provas da Unicamp cai muita questão indígena? Você concorda comigo que na prova da Unicamp, assim como o Enem, assim como grandes provas no Brasil, cobram muita questão sobre a história das mulheres? Aliás, a aula que você teve antes aqui foi muito sobre isso, né? Essa questão da mulher é sempre um assunto muito grande. E tem que ser, porque são assuntos que nunca foram falados. A gente quer dar uma história, a gente quer levantar problemas que esqueceram. A Unicamp vai ter um viés muito social, e tem sentido. Eu estou contando a história de um povo que a gente esqueceu. O que é um horror. Fez sentido o que eu falei? Concorda comigo? Entendeu a ideia? Então, estudar esses grupos excluídos. Acabamos de ter uma questão muito importante sobre a ação afirmativa, né? A cota para a população trans, lembra? Pessoas trans. E isso está sendo uma baita de uma discussão dentro da Unicamp. Claro, existe uma preocupação. Agora perceba, essa preocupação está na prova e está na universidade. Claro, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, a gente vai dar uma história para essa galera. A gente vai levantar questões que as pessoas esqueceram de comentar. E a gente vai levantar esses problemas. De novo, é uma prova que não vai fugir da briga. Qual que é o lance? Vem cá. Primeiro ponto. Sempre cai população de rua. População de rua é um fenômeno muito forte no Brasil, um fenômeno muito forte, né, no que a gente chama de sul global, de países emergentes, países pobres. Vocês já andaram por São Paulo? É assustador. Você vai andando, cara, e aí você vai vendo a população de rua. Em todos os lugares da cidade. É muita gente. Milhares e milhares e milhares de pessoas. E aí ninguém fala. Você entende que eles viram invisíveis? Entende a ideia? Eles viram invisíveis. A galera esquece deles. Nem liga. Às vezes você está passando e você nem percebe. Claro que a prova da Unicamp vai falar. Alguém tem que lembrar. Vocês estão acompanhando os casos de racismo no futebol? Vocês estão vendo isso? 2 casos que eu dou destaque, tá? Primeiro caso, o caso europeu. Viu o caso do Vinícius Júnior, do futebol na Espanha, né? Espanha maluca demais, né? O cara vai para alguns lugares mais conservadores e sofre um racismo absurdo, absoluto. Um jogador do Real Madrid. O cara é jogador do Real Madrid, bilionário, o homem mais rico do mundo, e ganhou um dos prêmios de melhor do mundo. E o cara sofre racismo todo dia. Caramba. Vocês estão acompanhando os casos na Conmebol? Isso daqui é sul-americano, beleza? Os jogadores brasileiros, eles vão para outro lugar e aí eles sofrem racismo lá. Argentina, Paraguai, os caras atacam os jogadores brasileiros. E isso é uma história da América Latina. Nossa, e a Conmebol não pune os caras. Vocês estão acompanhando isso daí? Tem um caso absurdo, louco de racismo no jogo. Aí a Conmebol fala assim: rapaz, nossa, que pena, hein? Vai ter que pagar uma multa aqui de R$20. Sacou a ideia? Sacou a ideia? Dá uma olhada. Questão sobre população de rua. Acabei de falar. Isso é um dos casos mais sérios. A cidade de São Paulo é uma cidade muito triste, tá? Tomada. É uma cidade com muito morador de rua. E aí você anda em São Paulo, você nem vê. Fica invisível. Opa! Você entende essa ideia que parece que eles querem lembrar o que você quer esquecer? Isso também é famoso, né? Eles querem lembrar o que você quer esquecer. Não estou vendo, estou andando aqui em São Paulo, nem estou vendo morador de rua. Tá assim, ó. Caiu aqui, estuda. Não finge que não tem. Acabamos de falar sobre essa, né? Acabamos de falar sobre essa também.
Mano, a Cracolândia é um problema social seríssimo, seríssimo, que não se resolve, é infinito. Ah, a polícia vai lá e tira todo mundo de lá. Meu amor, você não vai... Você entende que a polícia ir lá, tirar todo mundo de lá, não resolve o problema da Cracolândia? Faz sentido? Me sou idiota. Aí a polícia vai reprimir, eles vão embora. E aí? Resolvi? Você é tonto? Ou seja, temos um problema sério, isso é problema social. Como que a gente faz? Como que a gente discute? Opa, vamos levantar. Qual que é o lance? Dentro dessa lógica, olha para mim, não se esqueça desse viés social, não se esqueça dessa lógica social. Tem um último comentário, pode ser? Que também já foi falado, que eu acho que é um comentário muito legal, é uma ideia muito significativa. A Unicamp, ela vai firme em coisas que estão na moda, em meme, em coisa que você está vendo, em coisa que está acontecendo no mundo. E aí mostrou, né, cobrou o macetando. Mano, ela vai cobrar aspectos do que está rolando. Por quê? Porque ela, olha que interessante agora. Se eu estou fazendo uma prova que é para jovem, não é você que tem que se adequar à linguagem da população mais velha. É a prova que tem que se adequar a você. Então existe uma preocupação em fazer uma prova relacionada ao que você vive. Fica de olho no que está acontecendo, fica de olho nas ideias do mundo. Ah, Gui, mas a gente ganhou um Oscar. O Oscar não tem nada demais do Oscar. Opa, quantas questões eu consigo tirar disso daqui? Entendeu o que eu estou falando? O assassinato que esse filme conta é de 71. Anos de chumbo no Brasil, eu tenho um governo Médici, e aí, o que está rolando? Opa, eu posso cobrar ditadura militar, eu posso cobrar Oscar, eu posso cobrar cinema, não posso fazer uma questão sobre história da arte para cobrar cinema. Primeiro Oscar da história do Brasil, posso falar sobre cinema brasileiro, posso cobrar ditadura militar, posso cobrar o meme da Fernanda Torres. Então assim, olha, um assuntinho aqui, mas que foi famoso, né? A gente vibrou e comemorou. Pô, então isso faz parte da nossa vida, isso tem relação com o nosso ano. Vocês viram isso? Vocês viram isso? Deixa eu te contar essa história. Deixa eu te contar. Se você não viu, eu vou te contar. Mas pelo amor de Deus, vai atrás, porque é muito bom. Então eu te conto um pouquinho, mas estude mais, vale a pena. A gente começou a zoar que a gente ia colonizar Portugal. Colonizar a gente 300 anos, nada mais ok. E aí começaram a falar que ia chamar Guiana Brasileira. Aí começaram a falar que ia ser o Rio Grande de Fora. Porque tem o do norte, tem o do sul, dentro de fora. O Mato Grosso do meio, o Mato Grosso do norte. Aí teve um que foi meu preferido, que é o Pernambuco em pé. Já viu o mapa? Já viu o mapa? Pernambuco é assim, né? Pernambuco é assim, né? Portugal é igualzinho assim. Já lá, Pernambuco em pé. E aí a gente começou a zoar, só que nós brasileiros, nós é sem limite. Começamos a zoar, marcar os portugueses. Porque não tem graça. Eles ficaram putaços com a gente, ficaram muito bravos com a gente. E aí eles começaram a fazer um monte de vídeo, que esses brasileiros não têm respeito, e eles estão loucos, nervosíssimos, que nós estamos zoando ele. Aí eu tenho que falar, pensando no que é, olha aqui, pensando no que é correto, pensando na nossa ideia de respeito, pensando na nossa ideia do que a gente tem que fazer no mundo. O que tem que acontecer? A gente tem que zoar mais, é óbvio, é claro. Ô meu amor, olha aqui, os caras colonizaram a gente por 300 anos. 300 anos. As reservas de ouro em Minas Gerais são uma das maiores reservas de ouro já encontradas na história. E não tem nada aqui. Aquele ouro mudaria a história desse país. A nossa história seria assustadoramente outra. O que aconteceu aqui é um crime. A escravidão é um crime, o genocídio indígena é um crime. Destruíram a gente. Ai, não pode fazer piadinha. Estou me segurando aqui para não falar uma palavrão, mas... Entendeu o que eu estou falando? E eu não posso fazer... Entendeu o que eu estou... isso daqui está bombando, eles estão bravíssimos com a gente. Primeiro, isso daqui é uma questão de linguagem, isso é uma questão de significado, é uma questão colonial. Lembra daquela questão que a gente estava falando? Os franceses, galera do norte da África, eles foram colonizados pela França, e eles não querem falar francês, mas eles falam. Tá rolando uma baita discussão que a gente quer mudar o nosso nome de língua. A gente não vai falar português, a gente fala brasileiro. Você viu que os portugueses estão bravos porque eles entram no Netflix? E antes aparecia assim, português, e português, entre parênteses, brasileiro, né? Agora aparece português, que é o nosso, e o deles aparece português de Portugal. Bem feito. Entendeu o que eu estou falando? Então, tá rolando uma discussão. Ah, Gui, mas é meme, estamos zoando. Eu sei. Mas você entende como tem um super significado em cima disso?
como tem uma super lógica em cima disso, isso daqui tá muito forte. Isso daqui tá muito forte. Presta atenção. A Unicamp cobrou aqui que é cringe. Gui, eu achei cringe a Unicamp cobrar cringe. Unicamp cobrou que é cringe. Cobrou na prova de inglês. Por quê? Porque originalmente o termo, ele é um verbo, tá vendo? Ele tá conjugado ali. E aí nós usa como um substantivo, né? Eu achei isso cringe. Mas cobrou. Isso daí é muito de você, né? Isso daí é muito nosso. A Unicamp cobrou cringe. Ela é cringe. Eu também. A Unicamp cobrou nevou. Nevou. Você lembra disso? Eu olhava para a sala de aula e só via branquinho, com os cabelinhos assim. Nevou. Você entende o tanto que isso diz respeito ao seu mundo? Não não nevou para mim, parça. Não é do mundo da Unicamp, é do seu. Isso faz sentido. Essa prova é contextualizada. Ela se aproxima do que você vive. E claro, né? Pô, é você que está prestando. Oh, por fim, olha aqui. A gente está num ambiente incrível, num lugar incrível, de uma universidade incrível e com uma prova incrível. Vai exigir muito de você? Vai, porque você quer entrar numa das maiores universidades do Brasil, uma das maiores do mundo, filho? Não vai ser simples. Gui, mas você falou de um monte de coisa. Falei. Gui, vai ser difícil estudar tudo. Vai. Mas isso tem um significado, que a gente aqui, e é legal estar aqui, né? É legal estar aqui. Ó, não sei que ano vocês estão, não sei como que é o rolê, não sei qual que é o esquema, mas eu estou torcendo pelo futuro de cada um aqui. Espero que um dia eu veja vocês como alunos dessa universidade, que as coisas funcionem, que as coisas deem certo. Estou torcendo por todo mundo. Você anotou tudo que eu falei? Pegou as minhas ideias? Se alguém quiser, depois a gente volta. Você pega o slide aqui, fico aqui, não tem nenhum problema. Torço para que você se contextualize muito esse ano, que você entenda todas as questões dessa prova, que você manda ver, que você faça uma segunda fase melhor ainda, e aí depois você é bicho da Unicamp, tá bom? Muito obrigado, de coração, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo, foi um prazer estar aqui, amei, obrigado por ser tão legal comigo, obrigado, qualquer coisa estou aqui, fechou?